você já ouviu falar sobre a doença de Crohn? A doença de Crohn é uma doença muito séria que afeta o tubo digestivo. As causas ainda são desconhecidas. Os sintomas podem levar de diarreia até o sangramento. Mas se o indivíduo levar os cuidados a sério, ele pode ter uma vida normal, saudável e ativa. E o que é a doença de Crohn? Como essa doença surge? Bom, as causas elas ainda não foram descobertas, mas existem fatores que influenciam na presença dessa doença, que são eles a causa genética, causas ambientais e causas imunológicas. Causa genética é uma relação com um gene passado de forma familiar. As causas ambientais, ela engloba estresse, localização geográfica, dieta, tabagismo e a flora bacteriana. No caso do sistema imunológico, uma das teorias é a da higiene. A sociedade ela tem evoluído muito em questão da higiene. Então, por isso, poderia ter gerado uma resposta errada do organismo por ele não se adaptar a responder a certos estímulos. As dores abdominais elas podem ter diversas causas. Uma delas é a doença de Crohn. O sistema digestivo humano ele engloba órgãos como a boca, o esôfago, intestino e o reto. São nessas regiões que a doença acontece. Ela se caracteriza por um processo inflamatório extremamente invasivo e compromete todas as camadas da parede do intestino, o que causa principalmente dor durante muitos dias. Outros sintomas podem ser notados dentro e fora do intestino. Alguns deles são a febre, perda de peso e apetite, fraqueza e dores articulares. Outras complicações mais graves podem acontecer. Elas são as lesões na pele, pedra nos rins, inflamação nos olhos, fístulas e estenoses. A doença de Crohn ela atinge homens e mulheres, geralmente de 30 anos. Pode acontecer em crianças e em pessoas de meia idade. É importante ficar atento aos sintomas e, se há caso do problema na família, são meio eficazes de se alcançar o diagnóstico. E como podemos identificar a causa da doença de Crohn? Qual o diagnóstico? O diagnóstico ele vai ser determinado pela avaliação clínica. Ela é combinada a uma série de investigações que ela é baseada em exames bioquímicos. São os exames endoscópicos, os histopatológicos, os radiológicos ou de medicina de atividade inflamatória, ela deve ser regularmente avaliado, para assim nós conseguirmos definir a terapêutica a ser usada, ou seja, o tratamento que a gente vai oferecer para esse paciente. Para isso, os índices clínicos eles são comumente utilizados. O índice de atividade na prática clínica ela vai utilizar variáveis que incluem a avaliação de sinais e sintomas do paciente, cuja essa pontuação vai definir em remissão ou em doença ativa leve, moderada ou grave. Além desses índices clínicos e dos exames de imagens, os biomarcadores eles também são instrumentos indispensáveis que vamos monitorar a doença de Crohn, por se tratar de exames sensíveis, mais simples e não invasíveis. A proteína C reativa, que é o PCR, e a calprotectina fecal são os marcadores mais adotados para acompanhar o curso de atividade da doença. Durante o exame do paciente, a gente consegue notar algo que surgiu da doença. Apalpando a barriga, você pode notar que existe alça intestinal, se tem um intestino que seja mais inflamado, que doa mais, e outro exame que é bastante utilizado é a colonoscopia, que é um exame que é parecido com a endoscopia. É um exame feito por via retal, onde você consegue ver todo o intestino grosso e uma parte do intestino delgado. O que uma pessoa com essa doença precisa saber? Qual o tratamento? Como a doença de Crohn ela é uma doença inflamatória, toda aquela parte do intestino ela vai ser comprometida. Então elas precisam ser tratadas. E o tratamento temos que tentar fazer que toda a mucosa cicatrize. Como que vamos chegar nisso? Inicialmente é feita com medicamentos. Depois de fazer todo um estudo e saber onde está localizada a doença para oferecer o melhor tratamento, com a recomendação de especialistas, alguns medicamentos são utilizados, como a mesalazina e a sulfasalazina. Um fator que temos que considerar também é que muitas vezes as pessoas ela vai evoluir com a desnutrição. Então, se a gente fica limitando demais os alimentos que a pessoa pode ingerir
Com isso, a gente pode piorar o quadro de desnutrição. Não existe uma orientação específica para a doença inflamatória. O que a gente tem é uma recomendação de alimentação saudável. Muita gente ela procura restringir ingestão de fibra. Isso é um problema. O que elas pensam? Fibras estimulam o funcionamento do intestino e quem tem diarreia deve restringir as fibras. E essa não é a verdade. Para um paciente com a doença inflamatória, ela deve ingerir uma dieta rica em fibras. Os alimentos que as pessoas mais evitam sem a orientação de um profissional é os leites e os derivados de leites, frutas com cascas, hortaliças cruas, carne e gordura. Os pacientes que devem evitar esses alimentos são aqueles pacientes que têm intolerância à lactose, que é importante lembrar que muitas vezes essa intolerância é transitória. Então, depois que passou a fase aguda da doença, a pessoa já pode voltar a ingerir. Então, não deve restringir para sempre, mas só na fase ativa da doença. O que deve comer então? O paciente deve comer de tudo. Tendo uma dieta equilibrada, lembrando de ingerir bastante líquido, não existe um alimento mágico. O importante é a gente observar a aceitação e a tolerância de cada pessoa. Uma dica que é muito importante é fracionar a alimentação, comendo pequenas refeições 6 vezes ao dia.